Olá e bem-vindo ao terceiro vídeo desta série. Hoje vamos conversar sobre um artigo publicado em 2023 no Journal of Cybersecurity, assinado por Adam Joyson, da Universidade de Bath, e por Matt Dation e Line Coventry e Pam Briggs, da Universidade de Northumbria, no Reino Unido. O título em tradução livre é Desenvolvimento de uma nova escala de resiliência cibernética humana. E esse trabalho aborda uma questão que, à primeira vista, parece simples, mas que esconde uma lacuna importante. Nós sabemos muito sobre como proteger sistemas e empresas de ataques digitais, mas sabemos quase nada sobre a capacidade das pessoas comuns de resistir e se recuperar desses ataques. Vamos começar entendendo o conceito central, que é a resiliência cibernética. Nos últimos anos, cresceu muito o interesse por esse termo, principalmente desde 2016. A resiliência cibernética captura a capacidade de uma organização de limitar as consequências de um ataque digital e se recuperar rapidamente depois de um acidente. Repare na palavra organização. Quase toda pesquisa nessa área olha para sistemas e empresas. O usuário individual, aquela pessoa que usa o celular e o computador em casa e que também enfrenta golpes, phishing e invasões, ficou de fora dessa conversa. E é exatamente aí que mora a originalidade desse trabalho. Os autores observam que existe uma falta evidente de pesquisa sobre o que constituiria a resiliência cibernética em usuários individuais de tecnologia, fora do ambiente de trabalho, no contexto doméstico. Boa parte do esforço organizacional se concentra no desenvolvimento dos chamados arcabouços de resiliência cibernética, que reúnem os fatores que permitem a uma empresa resistir a ataques e se recuperar de incidentes. Esses arcabouços geralmente seguem uma metáfora muito útil, que vamos usar ao longo de toda esta apresentação. A analogia da onda. A analogia da onda funciona assim. Imagina um evento de ruptura, um ataque colocando bem no centro de uma linha do tempo. De um lado, antes do evento, estão os fatores que ajudam a reduzir o impacto. A consciência da situação, a boa governança, uma postura de segurança sólida. Do outro lado, depois do evento, estão os fatores que levam a uma recuperação rápida, a capacidade de adaptação, a força de mercado da empresa, sua posição financeira, seu capital social. Com um arcabouço desses, é possível medir a resiliência cibernética de uma organização. Inclusive, já existe uma ferramenta de autoavaliação de resiliência cibernética proposta recentemente para pequenas e médias empresas. Mas fora do ambiente de trabalho, nada disso existe. E é aqui que está o ponto que justifica todo o trabalho. Indivíduos e famílias enfrentam perdas significativas quando são atacadas. E não há nenhuma ferramenta para medir o quanto eles estão preparados. Os autores propõem, então, o conceito de resiliência cibernética humana, para diferenciá-lo do modelo organizacional. A ideia aqui é entender quais fatores, sejam atitudes, comportamentos, habilidades ou recursos,
podem ajudar podem ajudar as pessoas a lidar com adversidades digitais e a se reerguer depois delas. O desafio é que medir isso não é trivial. Como você transforma algo tão abstrato quanto resiliência em um número confiável? É justamente esse o trabalho que o artigo realiza. Os autores conduziram uma série de 5 estudos, com um total de mais de 1.500 participantes, para desenvolver e validar uma medida de resiliência cibernética para indivíduos, fundamentada em teoria. O resultado final é uma escala enxuta com 16 perguntas, organizadas em 4 dimensões: autoeficiência, autoeficácia, aprendizado e crescimento, apoio social e desamparo. Essa escala demonstrou boa confiabilidade e boa validade. Ao longo dessa apresentação, vamos entender por que essa lacuna importa tanto, qual é a teoria psicológica por trás da resiliência, como se constrói cientificamente uma escala desse tipo e que os dados revelaram sobre quem é mais ou menos resiliente diante das ameaças digitais. Eu vou traduzir cada conceito estático para uma linguagem clara, porque a beleza deste trabalho está justamente no rigor com que ele transforma uma ideia abstrata em um instrumento prático. Por que isso importa? A casa virou alvo. Antes de mergulhar na teoria e na metodologia, vale a pena entender por que medir a resiliência cibernética das pessoas comuns é tão urgente. E os números que os autores apresentam são bastante eloquentes. Houve um crescimento constante do cybercrime voltado para o ambiente doméstico. Para se ter uma ideia da escala, o FBI ele reportou perdas de 10,2 bilhões de dólares nos Estados Unidos apenas em 2022. Uma empresa de segurança, a PurpleSec, reportou uma perda média individual de 4.476 dólares, 4.476 dólares. Não estamos falando de um problema corporativo distante. Estamos falando de um dinheiro saindo do bolso de pessoas comuns. Os autores apontam que a maioria das vítimas tem mais de 60 anos, justamente porque essas pessoas costumam ter alguma renda de aposentadoria, mas tendem a ser menos familiarizadas com as ameaças digitais. Guarde esse dado sobre a idade das vítimas, porque ela vai gerar uma reflexão interessante mais adiante. Há ainda um fator que mudou o cenário recentemente: a pandemia de Covid-19. Com o trabalho remoto, o trabalhador em casa se tornou um alvo importante de ataque. Isso significa que o lar deixou de ser apenas um espaço privado e passou a ser, nas palavras dos autores, um vetor de ataques organizacional de primeira ordem. Em outras palavras, atacar a casa de um funcionário virou uma forma de atacar a empresa onde ele trabalha. As fronteiras entre o doméstico e o corporativo se borraram. Bom, diante disso, seria muito útil entender quais fatores podem ajudar indivíduos e famílias a lidar com esses eventos adversos e a se recuperar deles. Mas aqui surge um obstáculo conceitual importante, e os autores são honestos ao apontá-lo. Os arcabouços organizacionais que mencionei no slide anterior simplesmente não se traduzem bem para o ambiente doméstico. Fatores como governança, gestão de risco e treinamento corporativo
tem pouco significado para um cidadão comum. Você não vai pedir para uma pessoa avaliar a sua própria governança de segurança de informação em casa. Isso não faz sentido. Bom, então, de onde tirar os fatores certos? Os autores recorrem a outros modelos de resiliência individual, em boa parte vindos da área da saúde. Esses modelos sugerem que uma família cyber-resiliente faria 3 coisas. Primeiro, adotaria bons comportamentos de higiene digital, como a proteção adequada de senhas e a realização regular de atualizações, para reduzir a probabilidade de um ataque. Segundo, tomaria medidas para minimizar o impacto de um ataque, caso ele aconteça, como fazer backups regulares e contratar um seguro de cibernética. Terceiro, aprenderia, seja com os próprios erros, seja com as pessoas mais experientes, para melhorar gradualmente a própria defesa ao longo do tempo. Note como esses 3 pilares se encaixam perfeitamente na analogia da onda. Reduzir a probabilidade antes, minimizar o dano durante e aprender depois. É por isso que os autores recorrem a uma literatura psicológica antiga e bem estabelecida, a da resiliência, para desenvolver uma medida autorrelatada de resiliência cibernética doméstica. O termo autorrelatada significa que a pessoa avalia a si mesma, respondendo perguntas sobre como ela lida com essa situação. E aqui os autores fazem uma ressalva metodológica importante e honesta. Eles reconhecem que existem limitações óbvias em depender do autorrelato para avaliar a resiliência de alguém. A nota que uma pessoa dá a si mesma pode não prever com exatidão como ela reagiria a um ataque real e específico. Mas no nível de uma população inteira, esse tipo de medida é valiosa, porque permite identificar os fatores que sustentam a resiliência das pessoas. E a partir daí, podemos testar intervenções como programas de treinamento ou planos de resposta que poderia fornecer essa resiliência. E é um instrumento para entender padrões coletivos, não para fazer previsões individuais perfeitas. E os autores deixam isso claro desde o início. A teoria por trás, o que é resiliência? Décadas de pesquisa sobre resiliência. Para construir uma escala bem fundamentada, os autores não inventaram fatores do nada. Eles foram buscar décadas de pesquisa sobre resiliência na psicologia. E esse é um ponto em que dá muita solidez ao trabalho. Vamos entender essa base teórica porque ela é o alicerce de tudo que vem depois. A resiliência é estudada há muitas décadas e diz respeito à capacidade de lidar positivamente com o estresse e a adversidade. Inclusive, usando os fatores estressores como uma experiência de aprendizado para se desenvolver e se preparar melhor para desafios futuros, repare nessa definição, porque ela tem 2 partes. Não é só aguentar o tranco,
é também crescer com ele. A literatura inicial sobre resiliência focava em crianças criadas em situações extremas, desafiadoras, expostas a alto níveis de pobreza, ao alcoolismo dos pais ou a doenças mentais da família, por exemplo. Como essas crianças, mesmo em condições tão adversas, conseguiam se desenvolver bem. Essa foi a pergunta original. Com o tempo, a pesquisa se expandiu para outros contextos, como o ambiente de trabalho, as famílias e até o esporte de elite. Um trabalho de revisão conduzido por Pangolo e colegas examinou várias escalas de resiliência existentes e identificou 8 construtos centrais que aparecem de forma consistente quando se mede resiliência. E esses 8 construtos são divididos em duas categorias, conforme representem um recurso interno ou externo do qual a pessoa pode lançar mão. Essa divisão é importante, então vamos detalhá-la. Bom, de um lado, há 6 recursos internos, que podem ser vistos como traços ou características do próprio indivíduo. São eles adaptação, autoeficácia, o enfrentamento ativo, a emoção positiva, a robustez ou a tenacidade e o domínio. Esses 2 vêm de dentro da pessoa. São qualidades que ela carrega consigo. Do outro lado, há 2 recursos externos, que são suporte ao enfrentamento e à recuperação. São eles os relacionamentos de apoio e um ambiente estruturado. Esses 2 vêm de fora, do entorno da pessoa, da sua rede e da sua rotina. Agora começa a ficar evidente uma semelhança fascinante entre essa literatura tradicional de resiliência e a literatura mais nova sobre resiliência, cibernética organizacional. As duas reconhecem a necessidade de algum tipo de ambiente estruturado que na empresa aparece como boa governança. As duas reconhecem a importância de relacionamentos de apoio, que na empresa aparece como capital social. E as duas reconhecem a importância de habilidades relevantes e de uma forma de se adaptar à mudança. Ou seja, os mesmos ingredientes que fazem uma criança ser resiliente diante da adversidade e que fazem uma empresa ser resiliente diante de um ataque, podem também fazer uma pessoa comum ser resiliente diante de uma ameaça digital. E é exatamente esse o salto conceitual que os autores propõem. Se nós tratarmos a ameaça de segurança cibernética como o grande fator estressor, da mesma forma que a pobreza era o estressor para aquelas crianças, então podemos considerar como esses fatores internos e externos de resiliência funcionariam como candidatos a construtos na nossa escala. Em termos simples, a ameaça digital é o estresse e a resiliência cibernética é a capacidade de lidar bem com esse estresse específico. Porém, uma cautela metodológica importante que os autores assumem desde o começo. Há uma metodologia importante. Não está claro se todos esses 8 fatores vão se aplicar igualmente bem ao contexto da resiliência cibernética humana. Por isso, eles adotam deliberadamente uma postura exploratória na fase inicial. O objetivo final é desenvolver e validar uma medida de resiliência cibernética humana, mas no caminho eles também querem investigar se os mesmos fatores de resiliência
e identificados em outros contextos realmente operam quando consideramos um incidente de segurança no nível individual. Eles não assumem a resposta de antemão. Eles deixam os dados falarem. No próximo slide, vamos ver como cada um desses 8 fatores se traduz para o mundo da segurança digital. Agora vamos percorrer um a um os 8 fatores do conceito ao mundo digital. Beleza, vamos começar. Agora vamos percorrer um a um os 8 fatores de resiliência e entender como cada um deles se manifestaria no contexto da segurança digital. Esses são os tijolos com os quais os autores construíram a primeira versão da escala. Então vale conhecer cada um. Vou apresentá-los de forma clara, porque eles dão o vocabulário para tudo o que vem depois. O primeiro fator é a adaptação. A adaptação é a capacidade de responder de forma produtiva à adversidade, ajustando os próprios pensamentos e comportamentos para entender as demandas de uma situação. A literatura destaca que a adaptação positiva é necessária para a resiliência, porque adaptar-se de forma negativa sugere estratégias improdutivas, como a negação da situação. No contexto cibernético, é provável que os indivíduos resilientes sejam aqueles dispostos a se adaptar positivamente a incidentes novos e inesperados, capazes de aprender com os próprios erros e de aceitar que comportamentos e hábitos antigos podem tê-los deixados vulneráveis. O segundo fator é o domínio ou maestria. O domínio se refere à capacidade real de uma pessoa de antecipar, gerenciar, conter ou prevenir a perturbação cognitiva e emocional que surge de um estressor. Em termos de segurança, isso se conecta à literatura digital de forma geral, mas inclui também o conhecimento específico sobre a proteção de contas, dados e dispositivos, e é o saber fazer na prática. O terceiro fator é a autoeficácia. A autoeficácia, também chamada de competência pessoal, se refere à competência percebida pelo usuário no espaço digital. Repare na palavra percebida, porque aqui que está a sutileza. A autoeficácia se sobrepõe ao domínio, mas há uma diferença crucial. Se as pessoas percebem que as abordagens de segurança estão além do seu nível de habilidade, elas dificilmente vão se engajar em comportamentos resilientes. Ou seja, não basta ser capaz, é preciso acreditar que se é capaz, essa crença é o que move a ação. O quarto fator é a positividade, uma perspectiva positiva e fundamentada no otimismo, em que a pessoa enxerga a adversidade como algo que pode ser abordado e resolvido. A positividade é considerada há muito tempo um componente importante da resiliência. É a emoção positiva e importante para fomentar o pensamento flexível, algo particularmente útil ao lidar com problemas de segurança desconhecidos. Além disso, a positividade é crucial para adotar uma postura de aprendizado diante dos estressores. O quinto fator é a perseverança, também conhecida como garra, tenacidade ou robustez. A perseverança é essencial para lidar com estressores crônicos ou que exigem uma resposta prolongada. Ela é tipicamente medida como a disposição da pessoa de perseguir metas apesar da adversidade dos contratempos. Os incidentes cibernéticos podem exigir perseverança.
porque o tempo e o esforço necessário para garantir tanto a proteção quanto a recuperação podem ser cansativos. Fazer backups regularmente, atualizar os sistemas, permanecer vigilante é um trabalho contínuo e muitas vezes tedioso. O sexto fator é o enfrentamento ativo. Ele se refere à capacidade de usar conscientemente os recursos internos e externos disponíveis quando surge um estressor. Isso inclui comportamentos como buscar apoio social ou fazer um esforço consciente para considerar as próprias habilidades e se tranquilizar quando a capacidade de lidar com o problema. O usuário mais resiliente seria capaz de analisar o problema e determinar os recursos e processos necessários para agir diante de um incidente. O sétimo fator é o apoio social. As conexões sociais, amigos, família e colegas protegem contra o estresse, ajudam a manter uma perspectiva positiva e oferecem apoio prático. No contexto cibernético, isso é altamente relevante, tanto pela rede de pessoas disponíveis para dar conselhos práticos, quanto para fontes de informação de longo prazo que moldam o modelo mental que a pessoa tem de ameaças e de como mitigá-las. O oitavo fator é o ambiente estruturado. Ele se refere aos comportamentos e rotinas regulares e conscientes adotados por um indivíduo. Pesquisas iniciais mostram que um ambiente estruturado age como um importante fator de proteção, reduzindo o caos na vida da pessoa. Diante da adversidade, a estrutura funciona como um contrapeso ordenado ao caos que se instala. No contexto cibernético, um ambiente estruturado implicaria boa higiene digital, com rotinas estabelecidas para atualizações, backups, proteção de senhas e armazenamento organizado de dados. Esses são, portanto, os 8 candidatos. Nos próximos slides, vamos ver como os autores transformaram esses conceitos em perguntas concretas e como começaram a testá-los. Como se constrói uma escala? A metodologia sem mistério. Vamos lá. Este slide é dedicado a uma pergunta que parece técnica, mas que é fascinante. Como exatamente os cientistas constroem um instrumento para medir algo invisível como a resiliência? O processo é rigoroso, é metódico e entendê-lo nos ajuda a confiar no resultado. Vou explicar cada etapa de forma acessível. Tudo começa com o desenvolvimento dos itens, ou seja, das perguntas. Os autores criaram uma lista inicial de 51 perguntas candidatas, mas eles não as inventaram do zero. Eles adaptaram itens de várias escalas de resiliência geral já existentes e consagradas na literatura, com nomes como a escala de resiliência, a escala de resiliência para adultos, a escala de resiliência de Connor e Davidson e outras. Cada item dessas escalas foi extraído e reescrito para se encaixar no contexto da segurança digital. E todas as perguntas seguiam uma mesma frase de introdução, porque dava o enquadramento. Pensando nas minhas experiências com ameaças ou problemas de segurança online, como ser hackeado, phishing e assim por diante. Essa frase é importante porque ancora a pessoa naquele tipo específico de situação antes de ela responder. O resultado dessa primeira etapa foi a versão inicial da medida, com 51 itens. Agora vem a parte que muita gente acha intimidante, mas que tem uma lógica linda, a análise fatorial.
Deixe-me explicar a intuição. Imagine que você tem 51 perguntas e suspeita que, no fundo, muitas delas estão medindo a mesma coisa subjacente. Por exemplo, eu sei proteger meus dispositivos, entre aspas, e, entre aspas, eu acredito que consigo resolver problemas de segurança, fecha aspas, podem secretamente estar medindo um mesmo ingrediente invisível, que poderíamos chamar de autoeficácia. A análise fatorial é a técnica estática que descobre esses ingredientes ocultos. Ela olha para como as respostas se correlacionam e revela que aquelas 51 perguntas, na verdade, se agrupam em torno de um número pequeno de dimensões subjacentes. Cada uma dessas dimensões ocultas é o que chamamos de fator ou subescala. Os autores usaram dois tipos de análise fatorial. A diferença entre eles é importante. Bom, o primeiro tipo é a análise fatorial exploratória. Ela é usada quando você ainda não sabe quantos fatores existem, nem como as perguntas se agrupam. E basicamente é como dizer ao computador: olhe para esses dados e me diga que padrões emergem. O segundo tipo é a análise fatorial confirmatória. Ela é usada depois, quando você já tem uma hipótese sobre a estrutura e quer testar se essa estrutura se sustenta em uma amostra nova de pessoa. É a diferença entre explorar um território desconhecido e confirmar um mapa que você já desenhou. Bom, para garantir que os dados eram adequados a esse tipo de análise, os autores aplicaram alguns textos prévios, com nomes técnicos como o teste KMO e o teste de esfericidade de Bartlett. Não se assuste com os nomes. A função deles é simples. Eles verificam se as perguntas estão suficientemente correlacionadas entre si para que faça sentido reduzi-las a menos dimensões. É um controle de qualidade que se faz antes de prosseguir. E, para decidir quantos fatores manter, os autores examinaram um gráfico, chamado Scree-plot. Procurando o ponto de cotovelo, aquele momento em que adicionar mais um fator deixa de explicar muita coisa nova. É uma forma visual de decidir onde parar. Um último elemento desse rigor metodológico merece destaque. Todos os participantes foram recrutados por meio de uma plataforma chamada Prolific, que dá acesso a cerca de 130 mil participantes verificados, pagos para completar estudos de pesquisa. Em cada estudo havia um item de verificação de atenção, uma pergunta que pedia explicitamente para a pessoa marcar uma resposta específica, do tipo: é importante que você esteja prestando atenção, por favor? Selecione concordo totalmente. Aí quem errava essa pergunta tinha os dados removidos da análise, porque provavelmente estava respondendo no automático. Esse cuidado garante que os dados venham de pessoas realmente engajadas. E todos os estudos receberam aprovação ética. No próximo slide, vamos acompanhar a jornada de como 51 perguntas foram refinadas até virarem 16 somente. Beleza. Estudos de 1 a 3, lapidando a escala. De 51 perguntas para 16.
Agora vamos acompanhar a parte mais artesanal de todo o trabalho, o processo de refinamento que transformou 51 perguntas brutas em uma escala enxuta e coerente. Isso aconteceu ao longo de 3 estudos sucessivos, cada um lapidando um pouco mais o instrumento. É um ótimo exemplo de como a ciência funciona na prática por tentativa, erro e ajuste. Começamos pelo estudo 1, que contou com 273 participantes com idade média em torno de 32 anos. Os autores aplicaram as 51 perguntas e rodaram a análise fatorial exploratória. E aqui aconteceu a primeira surpresa, que é muito reveladora. Tecnicamente, vários fatores apareceram, mas a inspeção do gráfico sugeriu que 4 ou 5 seria um número ideal. O quinto fator, no entanto, não era interpretável, porque tinha poucos itens carregados nele e não fazia sentido conceitual. Então, os autores adotaram uma solução de 4 fatores com 28 itens. Mas a surpresa de verdade foi outra. Quando os autores olharam para como as perguntas se agruparam, descobriram que os itens não se organizaram em torno dos construtos originais que eles tinham em mente. Lembre-se dos 8 fatores teóricos do slide anterior. Pois bem, na prática, os dados desenharam um mapa diferente. O primeiro fator reuniu principalmente itens ligados à autossuficiência e ao treinamento. O segundo reuniu itens sobre rotinas de proteção e conhecimento. O terceiro reuniu itens que expressavam adaptação e pensamento positivo. E o quarto reuniu itens sobre apoio social. Veja que interessante. A teoria propôs 8 ingredientes, mas a realidade dos dados mostrou que, no contexto cibernético, eles se combinavam de um jeito próprio. Isso é a ciência se corrigindo diante da evidência. E é exatamente o que uma postura exploratória honesta deve fazer. Havia, porém, um problema de equilíbrio. O número de itens em cada fator era muito desigual, com 11 itens no primeiro fator, 8 no segundo, 5 no terceiro e apenas 4 no quarto. Uma escala bem construída precisa de um número parecido de perguntas em cada dimensão, para que nenhum domine indevidamente. Por isso, os autores conduziram um segundo round, o estudo 2, com 326 participantes, no qual desenvolveram novas perguntas para representar melhor a estrutura encontrada e reequilibrar a composição, inclusive adicionando alguns itens como redação invertida. Aqui vale uma pausa para explicar o que é um item invertido, porque é um truque metodológico inteligente. A maioria das perguntas é redigida de forma que concordar significa ter mais daquela qualidade. O item invertido faz o contrário. É redigido de modo que concordar significa ter menos da qualidade. Por que fazer isso? Para pegar as pessoas que respondem no automático, marcando tudo igual sem ler. Se alguém concordar com "eu sei me proteger" e também concordar com "eu não tenho ninguém para me ajudar", há uma inconsistência que o item invertido ajuda a detectar. No estudo 2, a estrutura começou a se firmar. O primeiro fator, que continha tanto itens de autossuficiência quanto de rotina de proteção, foi rebatizado de autoeficácia, porque os itens representavam tanto o domínio quanto o conhecimento. O segundo fator, basicamente, era o apoio social. O terceiro reunia 4 itens que sugeriam desamparo diante da ameaça. E essa foi a emergência de uma dimensão que a teoria original não tinha previsto explicitamente. O quarto fator reunia itens de adaptação e pensamentos positivos, todos ligados e interpretação
todos ligados à interpretação de uma ameaça cibernética como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Bom, no estudo 3, com 174 participantes, os autores testaram essas 4 novas subescalas, com 4 itens cada, e os resultados deram forte sustentação às conclusões anteriores. As 4 dimensões emergiram de forma clara e interpretável. Autoeficácia, apoio social, aprendizado e crescimento e desamparo, com itens que mal se sobrepunham. Houve apenas um item problemático, eu não sei o que fazer primeiro, que carregava ao mesmo tempo no fator de eficácia e do de desamparo. Então ele foi substituído por novos candidatos para o estudo seguinte. Ao final dessa jornada de 3 estudos, a escala já tinha tomado a sua forma quase definitiva. 4 dimensões, com 4 perguntas cada, totalizando 16 itens. No próximo slide, vamos ver como os autores confirmaram que essa estrutura era sólida. Estudo 4. Confirmando a estrutura. Será que a estrutura se sustenta? Beleza, vamos lá. Encontrar uma estrutura em uma amostra é um bom começo, mas não basta. Pode ser que aquele padrão tenha surgido por acaso, por particularidades daquele grupo específico de pessoas. Por isso, a boa prática científica exige confirmar a estrutura em uma amostra nova e independente. E é exatamente isso que o estudo 4 fez. E é aqui que entra a análise fatorial confirmatória que mencionei antes. O estudo 4 contou com 161 participantes recrutados, dos quais 151 permaneceram após a remoção dos que falharam na verificação de atenção. A idade média era de cerca de 39 anos. Os autores aplicaram as perguntas das 3 subescalas já consolidadas: autoeficácia, apoio social e aprendizado e crescimento, junto com itens de desamparo, incluindo alguns candidatos novos para escolher os melhores. Vou explicar o que a análise confirmatória faz, porque a lógica é elegante. Enquanto a análise exploratória pergunta que padrões existem nesses dados, a confirmatória parte de uma hipótese pronta, neste caso a estrutura de 4 dimensões, e pergunta: esses dados novos se encaixam bem nessa estrutura que eu propus? É um teste muito mais rigoroso, porque o pesquisador se compromete com o modelo de antemão e arrisca vê-lo falhar. Para conduzir essa análise, os autores usaram um software estatístico especializado. É como saber se o modelo se encaixou bem. E como saber como o modelo se encaixou bem? Por meio dos chamados índices de ajuste, que medem o quanto a estrutura proposta corresponde aos dados reais. Os autores reportam 3 deles. Eu vou traduzir cada um. O primeiro é o RMSEA, uma medida de erro em que valores baixos são melhores. O valor obtido foi de 0,06, que está dentro do limite recomendado. Pense nele como uma medida de quanto o modelo erra. Quanto menor, melhor o encaixe. Os outros 2 índices, chamados CFI e TLI, funcionam ao contrário. Valores altos são melhores e o ideal é que fiquem acima de 0,9. Os valores obtidos foram 0,952 e 0,94, ambos acima do corte. Em conjunto, esses 3 indicadores dizem a mesma coisa. A estrutura de 4 dimensões é um bom retrato dos dados. O modelo se sustenta. Ou seja, a conclusão que chegamos é que o modelo se sustenta.
Durante esse processo, os autores fizeram um último ajuste fino. Um dos itens candidatos é de desamparo. Eu desisto quando o problema parece difícil. Esse item aqui, ó, eu vou... basicamente assim, eu desisto quando os problemas parecem difíceis demais de resolver. Bom, vendo esse item, mostrou a relação mais fraca com a dimensão a que pertencia. Então foi removido, deixando 4 itens de desamparo. Esse tipo de poda cirúrgica é o que garante que cada pergunta realmente contribui para medir aquilo que se propõe. Bom, o resultado dessa confirmação é a escala final e vale apresentá-la em detalhe, porque ela é o produto central de todo o trabalho. São 4 subescalas, cada uma com 4 perguntas, respondidas numa escala de 5 pontos que vai de discordo totalmente, valendo 1, até concordo totalmente, valendo 5. A primeira subescala é a autoeficácia, com itens como: eu consigo manter meus dispositivos seguros, eu acredito em mim para lidar com isso, eu sou bom em lidar com problemas como esse, eu sei que consigo resolver a maioria dos problemas de segurança. Bom, a segunda é o desamparo, com itens como: eu desencorajo facilmente diante do fracasso, eu não vejo sentido em tentar, eu me sinto impotente, eles parecem problemas impossíveis. Bom, a terceira é o apoio social, com itens como: eu tenho amigos ou familiares que podem me ajudar a lidar com as ameaças. E na forma invertida, eu tenho nenhum amigo com conhecimento técnico que possa me ajudar. E a quarta é o aprendizado e crescimento, com itens como: eu as vejo como experiências de aprendizado. As experiências me ajudam a aprender a lidar sob pressão. Eu posso usar a experiência para melhorar. Há um detalhe crucial sobre como interpretar a escala. Nas 3 primeiras subescalas, uma pontuação alta indica boa resiliência, mas no desamparo é o contrário. Uma pontuação alta indica resiliência ruim. Por isso, quando se quer calcular uma pontuação geral de resiliência cibernética, os itens de desamparo precisam ser subtraídos do total. Faz sentido? Afinal, sentir-se impotente é o oposto de ser resiliente. No próximo slide, vamos ver como os autores provaram que essa escala mede de fato aquilo que ela diz medir. Validando o instrumento. Estudo 5. A escala mede o que promete. Ter uma escala com estrutura confirmada ainda não é o suficiente. Falta responder a pergunta mais importante de todas. Essa escala realmente mede resiliência cibernética ou está medindo outra coisa qualquer? Provar isso é o que se chama de psicometria, de estabelecer a validade do instrumento, e foi a missão do estudo 5, o maior e mais ambicioso de todos. O estudo 5 teve 2 objetivos. O primeiro era comparar as pontuações de resiliência cibernética entre 3 países de língua predominantemente inglesa. O segundo, e mais importante, era examinar a validade convergente e discriminante da escala, correlacionando-a com medidas já existentes e consagradas. Vou explicar esses 2 tipos de validade porque não são o coração da prova. A validade convergente
é a ideia de que a sua escala deve se correlacionar com as coisas com as quais ela deveria teoricamente se parecer. Se a minha escala mede resiliência cibernética, ela deveria ter alguma relação com uma escala de resiliência geral, certo? Já a validade discriminante é o oposto. A sua escala deve se mostrar distante das coisas das quais ela deveria deferir. Ou seja, ela precisa estar relacionada, mas não ser idêntica e a outros conceitos. Uma boa escala consegue as duas coisas ao mesmo tempo. Ela conversa com o que é parecido e se distingue do que é diferente. Para fazer esse teste, os autores escolheram 3 instrumentos de comparação. O primeiro foi a CBIS, uma escala que mede as intenções de comportamento de segurança das pessoas, em 4 domínios: proteção de dispositivos, criação de senhas, consciência proativa e atualização de programas. O segundo foi a escala BRAVE, de resiliência, uma medida simples de resiliência geral. E o terceiro foi a escala de autoeficácia computacional, que mede o quanto as pessoas se sentem confiantes quando lidar com problemas de computador. O estudo contou com 617 participantes recrutados, dos quais 579 permaneceram após as remoções habituais. E aqui houve uma novidade importante na composição da amostra. Ela foi distribuída entre 3 países, com 152 participantes do Canadá, 275 no Reino Unido e 152 nos Estados Unidos. A idade média era de cerca de 34 anos, com participantes de 18 a 82 anos. Os resultados confirmaram as previsões dos autores de forma muito consistente. A subescala de autoeficácia se correlacionou positivamente e a de desamparo negativamente. Com as 3 medidas de comparação, isso faz todo sentido. Quem se sente capaz tende a ter melhores intenções de segurança e mais resiliência geral, enquanto quem se importa tende ao oposto. A correlação mais forte de todas isso é um ótimo sinal. Foi entre a subescala de autoeficácia cibernética e a medida geral de autoeficácia computacional, o que mostra que essas duas coisas conversam como deveriam. Mas o achado mais elegante, no ponto de vista da validade, foi outra: a correlação entre a escala de resiliência cibernética e a de resiliência geral foi positiva. Porém, em torno de 0,33. Em termos práticos, isso significa que a resiliência geral explica apenas cerca de 10% de variação da resiliência cibernética. E esse é, na verdade, uma resiliência notícia para os autores. Por quê? Porque mostra que a resiliência cibernética humana é um construto útil para além da resiliência geral. Se a correlação fosse altíssima, a nova escala seria redundante, mediria só o que já se mede. Como a correlação é moderada, ela prova que existe algo específico na resiliência cibernética que vale a pena medir separadamente. O mesmo aconteceu com a CBIS, que cerca de 14% de variância compartilhada, mostrando que resiliência cibernética é um conceito relacionado, mas distinto com o comportamento de segurança. Havia ainda uma terceira validação, talvez a mais convincente de todas para o mundo real. Os autores perguntaram às pessoas se elas já tinham passado por alguma série de eventos de vitimização digital e o quanto cada um causou estresse. A previsão era de uma correlação negativa entre a resiliência
entre a resiliência e o estresse. E foi exatamente o que aconteceu. À medida que a resiliência aumentava, o estresse relatado diante de incidentes diminuía. Isso é uma evidência forte de que a escala mede mesmo aquilo que promete, porque pessoas mais resilientes de fato sofrem menos diante de um ataque. No próximo slide, vamos mergulhar no que os dados revelaram sobre quem é mais ou menos resiliente. O que os dados revelaram? Temos os padrões de vitimização e os achados inéditos. O que a escala construída é validada? Não, com a escala construída e validada, os autores puderam finalmente usá-la para olhar para as pessoas e extrair descobertas concretas. E esses achados são interessantes tanto pelo número quanto pela interpretação mais profunda que elas permitem. Vamos a eles. Começamos pelas taxas de vitimização, que dão a dimensão de quão comuns são esses incidentes. Ter pego um vírus foi um evento mais reportado, por 75% dos participantes. 25% relataram ter perdido dinheiro e 23% relataram ter precisado comprar um novo dispositivo por causa de um incidente. Esses números mostram que a vitimização digital não é um evento raro, é excepcional e parte cotidiana da vida de quem usa tecnologia. Praticamente todo mundo, em algum momento, é atingido de alguma forma. Quanto às comparações demográficas, os autores investigaram 3 variações: país, gênero e idade. No caso do país, houve um efeito geral pequeno, e ele se concentrou em uma única subescala, e de aprendizado e crescimento. A de aprendizado e crescimento. Os participantes dos Estados Unidos e do Canadá apontaram marginalmente mais alto nessa dimensão do que os do Reino Unido. As outras 3 subescalas são mostradas diferença. As outras 3, se não me engano, subescalas não mostraram diferença significativa entre os países, o que sugere uma resiliência cibernética razoavelmente parecida entre essas culturas próximas. No caso do gênero, as diferenças foram mais marcantes e merecem uma leitura cuidadosa. Os homens relataram maior resiliência em termos de autoeficácia e de aprendizado e crescimento. Já as mulheres relataram maior resiliência por meio do apoio social. Ao mesmo tempo, menor resiliência por meio de um desamparo aumentado. Aqui os autores fazem uma ressalva metodológica, honesta e importante. Essa diferença de gênero em autoeficácia e desamparo replicam achados anteriores na literatura de segurança, mas podem não representar diferenças reais de resiliência ou de habilidade. Em outras palavras, podem ser que homens e mulheres apenas relatem as próprias competências de formas diferentes, e não que sejam de fato mais ou menos capazes. É uma diferença de percepção e de autorrelato, que não se deve confundir com uma diferença de capacidade real. E quanto à idade, curiosamente, não houve nenhuma relação linear com nenhuma das subescalas. Mas a parte mais rica deste slide está na interpretação que os autores fizeram das 4 dimensões à luz da literatura mais ampla. 2 das subescalas, a autoeficácia e o aprendizado e o crescimento, conversam bem com o que já se sabia. A autoeficácia é um fator conhecido por prever a capacidade de uma pessoa de responder às ameaças. E o aprendizado e o crescimento é um componente central até aquela ferramenta de autoavaliação para empresas, que reconhece que, numa organização resiliente, os incidentes adversos se tornam oportunidades de aprendizado. As outras 2 subescalas, porém, trazem contribuições genuinamente novas,
A primeira é o apoio social e o insight. Aqui é poderoso. Uma baixa capacidade individual de segurança pode ser compensada por uma rede social de pessoas mais experientes. Em outras palavras, quem tem pouca autoeficácia cibernética pode encontrar um caminho para a resiliência com a ajuda dos outros. E onde essas pessoas faltam, em indivíduos mais isolados socialmente ou cercados por gente igualmente despreparadas, a resiliência diminui. Isso se conecta a uma literatura recente sobre o papel dos chamados cyberguardiões, ou campeões de segurança, pessoas com conhecimento que espalham entendimento sobre segurança dentro da sua rede, tanto em empresas quanto em comunidade. A segunda contribuição nova é a subescala de desamparo, e ela é talvez a mais reveladora de todas. O desamparo se relaciona com o tipo de estratégia de enfraquecimento que as pessoas adotam em circunstâncias difíceis. Quando uma ameaça é severa, mas a pessoa tem capacidade limitada de lidar com ela, ela pode adotar uma estratégia disfuncional, como a negação, convencendo-se de que a ameaça não é tão grave, ou simplesmente enfiando a cabeça na areia e se recusando a agir. Isso se conecta a uma literatura muito atual sobre o desengajamento e a fadiga de segurança. Pesquisadores descreveram, por exemplo, como o desengajamento se torna uma estratégia deliberada para adultos mais velhos que se sentem importantes diante de ameaças em constante evolução. E descreveram também uma fadiga de segurança de natureza atitudinal, que se manifesta como uma exaustão emocional em que as pessoas simplesmente deixam de importar com fazer as coisas certas. Em parte, porque sentem que não conseguem acompanhar. Os autores fazem uma observação aguda. Campanhas de conscientização que focam em assustar as pessoas com a miríade de ameaças. Miríade de ameaças, acho que é mais ou menos assim. Em vez de construir um senso de autoeficácia e controle. Provavelmente agravam esses sentimentos de desamparo. Bom, vamos para as conclusões finais. Conclusões e caminhos futuros. Chegamos ao encerramento e é a hora de amarrar tudo e refletir sobre o significado mais amplo deste trabalho. A digitalização colocou as preocupações cibernéticas no centro da nossa vida cotidiana. Os incidentes digitais podem compactar enormemente o dia a dia das pessoas. E é por isso que é crucial melhorar a nossa capacidade tanto de avaliar quanto de desenvolver a resiliência cibernética individual. A grande contribuição deste artigo é justamente preencher um vácuo que existia. Pela primeira vez, há um instrumento breve, autorrelatado e psicometricamente sólido para medir a resiliência cibernética das pessoas comuns, fora do ambiente de trabalho. A escala final, com seus 16 itens, 4 dimensões: autoeficácia, apoio social, aprendizado e crescimento e desamparo, podem ser usadas de duas formas, como uma medida única e holística de resiliência cibernética, com desamparo invertido na pontuação, ou como 4 subescalas separadas. Quando se quer entender qual dos fatores é mais crítico em um contexto específico, essa flexibilidade é uma das grandes virtudes do instrumento.
e as aplicações práticas são significativas. A escala pode ser usada para fazer comparações demográficas relevantes por idade, gênero e cultura. Pode ser aplicada antes e depois de uma campanha ou intervenção, para medir se aquela ação de fato aumentou a resiliência das pessoas. E as subescalas permitem entender os fatores, componentes que dão origem à resiliência em um grupo específico, fornecendo dados úteis para desenhar intervenções sobre medida. Os autores sugerem, por exemplo, que intervenções poderiam focar em reduzir o sentimento de desamparo e em ajudar a recuperação rápida, com técnicas como backup na nuvem e a possibilidade de apagar dispositivos remotamente. Como temos feito nos vídeos anteriores, vale também olhar para as limitações com honestidade. E os autores são bastante transparentes quanto a elas. A primeira é a mais importante e a dependência dos autorrelatado. A escala mede como a pessoa se percebe e a percepção nem sempre corresponde à realidade. Alguém pode se achar muito capaz e, na hora de um ataque real, reagir mal ou o contrário. Os próprios autores reconhecem que não demonstraram a relação entre a pontuação na escala e o desamparo real das pessoas diante de um ataque verdadeiro. E que esse é um passo que ainda falta dar. Eles sugerem, inclusive, que um caminho engenhoso para o futuro: estudar pessoas que trabalham de casa, onde seria possível calibrar medidas reais de vulnerabilidade contra a pontuação da escala. Há outras ressalvas que vale a pena ter em mente, e vou acrescentar algumas observações próprias para uma literatura crítica completa. Uma das 4 subescalas é de aprendizado e crescimento. Apresentou uma consistência interna mais baixa no estudo final, e os autores rastrearam isso com louvável honestidade. Há um artefato no desenho do questionário em que uma pergunta sobre encarar ameaças como desafios apareceu cercada de itens negativos, o que pode ter contaminado a interpretação. Eles mantiveram o item, mas recomendaram que no futuro as perguntas sejam apresentadas em ordem aleatória. Vale notar também uma tensão entre os dados e o público. Lembre-se de que lá no início vimos que a maioria das vítimas tem mais de 60 anos. No entanto, as amostras desses estudos tinham idade média em torno de 30 e 37 anos e foram recrutadas em países ricos e de língua inglesa, por meio de uma plataforma de pesquisa paga. Ou seja, o grupo mais vitimizado, os idosos, está pouco representado justamente no instrumento criado para ajudar. Isso não invalida a escala, mas sugere que ela ainda precisa ser testada de forma mais ampla, sobretudo com populações mais velhas e mais diversas. Se o seu professor preferir colar restritamente ao que o artigo afirma, é só ajustar esse trecho para mais considero que uma reflexão honesta e irrelevante para um trabalho acadêmico. Quanto ao futuro, os autores apontam um caminho claro. Diante de escassez de pesquisa sobre resiliência cibernética fora do trabalho, é importante investigar mais a fundo os fatores de proteção que contribuem para essa resiliência e os processos envolvidos no seu desenvolvimento. O campo se beneficiaria de investigações tanto qualitativas quanto quantitativas sobre a capacidade das pessoas de se recuperar de incidentes digitais, e especialistas
em segurança precisam avaliar a eficácia de diferentes medidas de proteção e desenvolver programas inovadores de prevenção e intervenção que construam sobre as forças de resiliência das pessoas. Encerro com a ideia que costura toda essa apresentação. Por muito tempo, a segurança digital foi pensada como um problema de máquina e de empresas. Este trabalho nos lembra que, no fim das contas, são pessoas que enfrentam os golpes, que sentem o estresse e que precisam de recuperar. Medir a resiliência cibernética humana é o primeiro passo para fortalecê-la. E fortalecer a resiliência das pessoas é talvez uma das defesas mais negligenciadas e mais importantes do nosso mundo digital. Esse é o convite que este artigo deixa. Muito obrigado pela atenção.